Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui a nossa gravação. Quinto dia de aula, Teologia Sistemática 2, Teontologia. Estamos falando sobre os atributos incomunicáveis e ainda dentro da eternidade. Mas vamos correr para a gente sair da eternidade e para a gente prosseguir. Porque senão a gente, com a eternidade, pela eternidade, vai chegar a prova. Lá na eternidade não tem prova, mas nessa eternidade nossa tem prova. Tá bom? Então vamos lá. Vamos sair da eternidade. Vamos lá. Aqui, continuando o nosso resumo, B. Quem quer ler para nós? Pode ler, Maísa? Posso sim, pastor. B. Deus percebe todo o tempo com igual realismo. É, em certo sentido, mais fácil para nós compreender que Deus percebe todo o tempo com igual realismo. Lemos em Salmos 94. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Joia. Essa parte, o Gruden, inclusive, também cita 2 Pedro 3,8, que diz que para o Senhor um dia é como 1000, e 1000 anos como um dia. Ou seja, tanto 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Bom, para Deus, esse realismo todo é igual. Para nós, não, é óbvio. Bom, vocês conhecem a piada daquele irmão que estava pedindo riqueza para Deus. Não? Não conhece a piada? Ele queria ficar rico? Não, pastor. Não? Então vamos lá, vamos contar a piada rapidinho, que a gente já quebra o gelo. O irmão chegou e falou, poxa, para Deus, olha só, 1000 anos é como um dia. Então, eu vou pedir um realzinho, vai vir 1 milhão. Aí então ele chega, Deus, se 1000 anos para ti é como se fosse o dia, então me dá um realzinho do teu. Aí Deus respondeu para ele, espera um minutinho, filho. Ou seja, muito bom. Lá na eternidade você vai ter a sua recompensa. Só um minutinho. Aliás, um segundinho. Ai, ai. Essa compreensão, graças a Deus, que esses textos sagrados, a gente pode, então, você pode ver que os escritores, eles adentraram por meio da espiritualidade na eternidade e conseguiram compreender um pouco melhor o que é isso. Tá bom? Isso aí é uma força de expressão também, né? 1000 anos para Deus é igual a um dia, porque pode ser 100.000 anos também. Sim, é uma figura de linguagem, mostrando sobre essa questão que, para ele, tudo isso é comum, para nós é tudo incomum. Mas o que é incomum para nós, para ele é o comum dele. De trás para frente ou de revés, como dizem os outros. Né? Para Deus é tudo tranquilo. Beleza. E aqui no livro texto, irmãos, tem uma correlação muito legal na página 119. Página 119. Vocês estão vendo essa figura? 11.1? Ela diz muito. Porque nós sabemos que só Deus tem o conhecimento do futuro. E o autor, inclusive, ele vai citar Isaías 45, 21. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem, desde aquele tempo, o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Isaías 45, 21. E também ele cita 46, 9, 10 de Isaías. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Aleluia. Deixa eu gastar mais um minuto aqui. O diabo, ele sabe do passado, ele tem um diagnóstico preciso do presente e ele tem um prognóstico bem razoável do futuro.
pastor, o senhor está falando que o diabo conhece o futuro? Não, ele conhece um prognóstico. Diante da nossa natureza caída, prestem bastante atenção. Ó. Parte do meu acervo, eu tenho um acervo que eu aprendi ao longo desses 30 anos, para poder ensinar para vocês e para outros, para minha comunidade. Agora, e o acervo dos quintos dos infernos? E fora que ele consulta a cigana, pois que ele sabe o prognóstico. Ai, essa daí foi boa. Mas pensem, qual é o acervo do diabo? O gênero humano começa onde? No Éden. Concorda, serpente? Ele tem um acervo milenar. Por isso que ele tem um diagnóstico preciso sobre o ser humano, sobre as culturas, sobre os povos. Ele cria as situações, mas ele sabe ler. E o prognóstico, ou seja, o diagnóstico é o que acontece agora. E o prognóstico, o futuro, ele deduz, de acordo com aquele comportamento, chegará a possíveis conclusões. Ele não tem razão de qual será. Por isso que pessoas que leem espíritos, eles sempre nunca determinam ipsis literis. Por quê? Porque Deus, ele conhece o passado, presente, e só ele, mais ninguém, conhece o futuro. Pode ver que isso é exclusividade de Deus. Agora, ainda dentro do acervo do diabo. Irmãos, o acervo do diabo é maior do que do Jardim do Éden. Você tem que se lembrar que a rebelião se dá na eternidade. Então, o acervo de Satanás tem a ver com o mundo espiritual e tem a ver com o mundo material. Então, é muito grande a biblioteca satânica. É especulativo, né? Então, é por essa razão que ele sabe mapear bem o gênero humano. Né? Sabe. Então, aqui, Deus é esse que está de forma atemporal e só ele conhece e pode anunciar acontecimentos futuros. No livro do Apocalipse, ele não tinha noção, o diabo. O diabo tomou conhecimento com a revelação. O que mais, pastor? E o milênio, como será? Ele só sabe do que Deus disse que vai acontecer. E depois? Ele não sabe. Ele só sabe do que Deus revelou. Mais nada. E essa figura ilustra muito bem essa questão da criação, né? De Deus, da criação, a vida de Jesus, o nosso ano, o juízo final e a eternidade. E Deus, né? É uma ilustração bem limitada, mas ela representa bem. Limitada porque a gente, como queria pôr numa figura um resumo disso, né? Tá bom, meus irmãos? Até aí tudo bem? Vocês querem um realzinho do Senhor também? Ou $1? Eu quero, mas não... Não para esperar um segundinho, né, Jean? Não. Ah, entendi. Eu também. Vamos lá. C. Vamos lá. Quem quer ler para nós? C. Quer ler, Júnior? Vai lá. Deus percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Todavia, dito isso, para evitar uma compreensão equivocada, é preciso completar a definição da eternidade de Deus. Aspa. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Paulo escreve, aspa, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Gálatas 4:4-5. Ou seja, ele age no nosso tempo porque ele escolheu assim, e eu diria que é a maior manifestação do seu amor por nós. E pode ler o D também, Júnior, por gentileza? Sempre existiremos no tempo. Será que algum dia participaremos da eternidade de Deus? Especificamente no novo céu e na nova terra que hão de vir, será que o tempo ainda existirá? Alguns supõem que não. E lemos a Escritura. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada, porque nela não haverá noite. Então não haverá tempo. Dá a ideia de que não haverá tempo. É como que aquilo que falamos no primeiro bloco. A gente vai entrar, né, Júnior, para um momento, vamos desfrutar da eternidade. Eternidade. Beleza até aí, meus irmãos?
Tudo bem sobre a eternidade? Deu para compreender? Todinho. Legal. Ou a gente precisa de mais um minutinho? João 17 vai dizer que a eternidade consiste em conhecê-lo, né? De algum modo já estamos desfrutando da eternidade. Exatamente. Gil, olha só como é legal conhecer a Deus e segui-lo, né, e amá-lo. Olha que interessante. Podem ver. Muitas vezes nós somos tão pequenos, ficamos preocupados com comer, beber, vestir, não sabemos lidar com as nossas crises. Mas o que não é a bênção de Deus, senão gotículas e orvalhos da eternidade nos atingindo aqui? Não é isso? Pode ver, o que é o novo nascimento? Se não é uma gotícula já dessa eternidade nos ajudando. O que não é o dom? Se não uma gotícula. O que não é uma restauração? O que não é uma bênção, uma cura? Já fração daquilo que é eterno e perfeito, né? É como se Deus nos contemplasse do mundo eterno dele e literalmente jogasse, né? Chamuscasse não, mas aspergisse gotículas da graça divina. Por isso que quando a gente realmente conhece a palavra e mergulha na palavra, a gente não fica brigando com Deus de uma forma muito tola. A gente pode até ter umas tolices, mas é a tolice por causa do sofrimento, da incompreensão, mas a gente não pratica uma fé burrinha, uma fé triunfalista, uma fé que fica querendo reivindicar a eternidade nessa vida, até porque a gente começa a desfrutar tanto. Podem ver que todos os homens da galeria da fé e todos os servos de Deus que realmente foram muito espirituais, eles sabiam ler os momentos, por mais difícil que fosse. Mesmo que eles não soubessem ler, aquela resposta que Mesaque, Sadraque e Abednego deram para Nabucodonosor, enfurecidíssimo, é a resposta que um piedoso espiritual dá. Podem ver que ali eles não decretam fé burra. Eles não dizem, não, rei, Deus vai nos livrar. Que foi o mesmo Deus que interpretamos o sonho. A gente orou, viu, rei? Falaram isso. Que eles disseram, olha, se Deus nos livrar, ótimo. Se ele não nos livrar, a gente vai viver com eles. Olha como um servo de Deus ele é resolvido até na crise. Eles tinham vivido o milagre da interpretação dos sonhos, e já tinham sido agraciados, e agora o rei estava no Nabucodonosor na sua vaidade mais extrema, e constrói a imagem, ó, que curioso, hein? É todo um culto, né? Vocês já notaram? Quando tocar a flauta, o símbolo, o pífaro e é um culto para Nabucodonosor. Na hora todo mundo se adora a imagem de ouro, a altura dela, se não me falha a memória, 4 metros, se não me falha a memória, de altura a imagem, de ouro. Imagina, que coisa devia ser, o 40, não me recordo muito bem agora. Mas, e podem ver que Nabucodonosor faz tudo isso depois do quê? De grandes experiências que ele já tinha tido com Daniel, com Mesaque, Sadraque e Abednego. Coração duro. Cabra quando tem um coração duro, meu irmão. Você pode ver, olha lá, a imagem de Nabucodonosor. Capítulo 3. De 27 metros de altura e 2,5 metros, 2,70 metros de largura. 27. Um prédio, irmãos. Um culto. E aí, o que eles respondem? Rei, nós vamos seguir a Deus. Se a gente morrer, morremos com Deus. Davi, quando ele está fugindo de Absalão, ele ora, se Deus quiser, eu volto. Se Deus não quiser, eu não volto. Dependo dele. Tolinhos que não entendem nada de espiritualidade ficam brigando com Deus. Não estou dizendo que a gente não vai ter crise, não é isso. A crise faz parte da vida. Podem ver que Elias teve crise, mas foi resolvido. João Batista teve crise. Estava preso. O que ele pergunta? És tu mesmo? E o que os discípulos de João Batista são ministrados por Jesus? Eles questionam porque ele estava ali numa crise. Ele não queria estar falhando. E aí Jesus consola os discípulos e consola João. Pode dizer.
Sou eu mesmo. Está acontecendo os sinais, as profecias de Isaías, eu sou o Messias. Como se dissesse assim, pode falar para ele vai ser promovido já já. Só não vou falar como, para não entristecer meu servo. Aliás, eu acho que ele sabia, né? Então, assim, pode ver que servos de Deus resolvidos, não estou dizendo que a gente não vai ter medo, não vai ter crise, mas não fica declarando fé estúpida, né? Mostra também que eles são limitados e que é Deus que opera, né? A grandeza de Deus. Você vê, em tudo isso a gente vê Deus. Então, esse ponto, Deus ele age no tempo, mas na realidade é a eternidade, como fez a citação de Jesus. A gente já vive na eternidade. A gente já desfruta da eternidade. E é por isso que se amanhã, por acaso, viesse uma grande tribulação sobre a igreja, sobre o mundo, é porque Deus tem um propósito conosco. Da salvação também, né? Já vai desfrutando já, né? Sim. Hoje é um dia de contar piada. Vamos lá, vou falar mais um. Tinha um rapaz que fez uma economia violenta para viajar de avião. Ele não tinha dinheiro. E aí ele chegou, era uma viagem bem longa, ele economizou centavo por centavo e entrou no avião, o sonho dele estava realizado. Só o que acontece, como ele era muito simples, o voo demorou muitas horas, e ele toda hora vendo aquelas comidas maravilhosas, e o pessoal comendo, e a aeromoça, senhor quer... Não, porque ele pensava, pelo amor de Deus, se a passagem, eu já deixei o fígado e o rim, imagina essas comidas. O que eu vou fazer? Vai ser muito mais caro. Aí quando ele pousou, horas depois, estavam desembarcando, ele chegou para um rapaz que estava do lado dele, que ele fez amizade, e falou, escuta, puxa vida, né? Quanta comida boa você comeu, tudo, né? E tal, e antigamente era assim, né, irmãos? Hoje em dia eu acho que não daria mais bolachinha. E quanto você pagou, hein? Para eu me preparar, porque quem sabe um dia de novo eu vou pegar o voo. Eu falei, não, tá tudo no pacote. Você podia ter comido tudo que eu comi. E moral da história. Quando a gente está salvo, meu irmão, as bênçãos nos alcançam. É cura. É o combo. Por isso que os tolinhos correm atrás. Quem é cristocêntrico, escriturístico, a bênção vai nos alcançar. Já está no pacote. Tudo está no pacote. A aprovação está no pacote. A tribulação está no pacote. Mas as bênçãos também estão no pacote. Tem cura, tem livramento, tem expulsar tinhoso. Está tudo no pacote. Né? E muita gente acha que não, né? Podem ver que a igreja se tornou muito legalista. Né? As indulgências da igreja, eu tenho que comprar para ser abençoado. Não, está no pacote. No dia que os membros dessas igrejas neopentecostais entenderem que está tudo no pacote, eles deixam essas igrejas, ou eles reformam essas igrejas, porque eles não precisam pagar para receber a bênção. A bênção já foi dada. Se Deus já deu a salvação de graça, por que não pode dar a cura? Por que não pode dar o livramento? Por que não pode dar o dom? Por que os pastores ensinam que você tem que pegar um envelope e pagar? Porque é tudo lobo, né? Bom, vamos lá, vamos falar do que importa. Chega de piada. Vamos lá Vamos aqui para o Gruden. Agora a onipresença. A onipresença. Quem quer ler para nós? Eu leio. Por favor. Assim como Deus é ilimitado ou infinito com respeito ao tempo, também é ilimitado com respeito ao espaço. Essa característica da natureza de Deus é chamada onipresença divina. O prefixo latino é on, né? Omni significa tudo. E a onipresença de Deus pode ser assim definida. Igual, Deus. Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais, está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Travou aí? Não sei se só para mim, mas o pastor travou ali, né? Travou. Eu pensei que era o seu que tinha travado, pastor Johnny. Ele travou. Travou, é.
Contou tanta piada que foi pra lá. Aparece, homem. Vamos orar por ele para ele aparecer. Meus irmãos, Ele aí. caiu aqui, meu computador bugou. Então, não está gravando ainda aí a aula? Tá, né? Tá. Sim, Tá, tá maravilha. gravando. Então, só não vai dar para compartilhar, tá? Então, estou abrindo aqui. Maravilha, então? Deu para entender essa parte? Sim. Deixa eu virar aqui. Eu acho que assim vai ficar melhor. Acho que ficou melhor, né? Sim. Joia. Caiu o sistema aqui. Apagou tudo. Com relação à gravação, Então, acho que você vai conseguir na frente finalizar a gravação, né? Não entendi. Com relação à gravação, talvez o senhor não consiga finalizar, né? Senão eu peço para vocês. Se eu, tá, eu vou tentar aqui, consegue, aparece o ícone aqui, mas qualquer coisa eu peço para vocês. Joia. Tá bom? E tá reconfigurando. Apagou, deu tela azul. Mas então, continuando aqui a onipresença, meus irmãos. O A. Deus está presente em todo lugar. E aí? O que vocês querem dizer sobre essa questão? Amém. Disse pouco, o pastor ele falou tudo. Sim. Né? Nós acreditamos nessa verdade, aceitamos essa verdade e nos calamos diante de tudo. Mas assim, sejamos honestos, irmãos. Vocês já ouviram falar na ideia do panteísmo? Sim. Da Índia, né? Deus é tudo e tudo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Isso aí. Ixi, travou de novo do pastor. Volta. Isso. Pronto, voltei. Sim. Joia. Está na música, né? O que é o panteísmo, irmãos? Deus é tudo e tudo é Deus. Todas as Resumiu. coisas. Joia, essa é a ideia. Só que Deus é tudo e tudo é Deus, dando uma ideia pessoal. que, inclusive, toda a matéria contém Deus. Sim, é impessoal, né? E aqui a onipresença não é isso. Tá bom? A onipresença não é isso, é que ele está presente. Por quê? Porque ele pode. Agora, olha que coisa fantástica. O corpo glorificado de Jesus era um corpo que passava a parede. Foi isso que aconteceu? Os apóstolos não estavam trancados? Sim. Sim. E anjo passa a parede? Passa telhado? Então, Passa. entendemos que o corpo de um anjo, que é um espírito, ou seja, no mundo espiritual a matéria não tem a ver. Agora, olha que interessante também, dentro ainda dessa perspectiva. Para que os demônios atuem no nosso mundo, ele precisa do quê? De corpo. De corpo. Ele tem uma área de atuação, mas para que ele tenha maior manifestação, ele precisa de um corpo. Que tipo de corpo? É um ser humano, né? E esse ser humano, ele pode entrar dentro de um ser humano simplesmente porque ele quer entrar? Tem que ter uma permissão. Legalidade. Tem aquelas questões que a gente vê até como exagero, que qualquer um que fala deu brecha, deu legalidade, é porque não entendeu ainda que somos de uma natureza pecaminosa. O que seria a legalidade na sua essência? Eu não gosto dessa palavra legalidade. Eu também não gosto. Mas seria didaticamente representa um ensino, desde que a gente tire muitas arestas, vamos tirar a pele, tirar o osso, vamos deixar só brecha, vacilou. Mas assim, vamos colocar aqui de forma bem equilibrada. Essa questão da legalidade ou dessa questão da permissividade. O diabo, para ele se manifestar sobre alguém, ele precisa que a pessoa ou o convide ou a pessoa entre na área de atuação dele, conscientemente. É como se, vamos imaginar um tabuleiro de xadrez, em que metade do xadrez, vamos imaginar, ao invés de ser branco e preto, vamos imaginar que seja dividido em duas áreas, o branco e o preto. E aí, para uma pessoa, literalmente,
estar vulnerável à atuação do mal, ela tem que conscientemente entrar naquela área. E como uma pessoa entra? Ela entra ou pela clareza espiritual, ou ela entra pela clareza do pecado mesmo. Eu sei que eu estou cometendo um delito e estou consciente do delito. Logo, ele está sob a total influência das trevas. Por isso que a Bíblia vai falar que o diabo não nos toca. Porque dá essa ideia de que nós não participamos dessa atuação. Nós não queremos estar ali. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo fala, não deis lugar ao diabo. O que ele está dizendo aqui? Tem irmãos que, em nome de uma certa segurança vaidosa, entram no terreno do diabo. E aí entrou, os filhos de Cefa, lembra? Os filhos de Cefa? Uhum. Entraram lá, Sim. E aí entrou, capeta, deitou e rolou. Então, irmãos, eu não gosto da palavra legalidade, eu não gosto da palavra da brecha, mas sejamos honestos, se a gente tiver um equilíbrio sobre essas terminologias, a gente vê que... Então, assim, voltando, o diabo, ele não é onipresente, ele tem áreas de atuação, e, inclusive, essa área de atuação chamada pecado e mundo caído foi dado a ele por causa do pecado nosso. E mesmo assim, o diabo, para ele cometer algum delito mais sério, como tirar a vida de alguém, ele pede para Deus. Ou seja, a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Para que o diabo atue, ele precisa do consentimento de Deus. Então, aquela ideia onde há um bem lutando contra o mal, dualista, não é real. Na realidade, só Deus governa sobre tudo. O diabo tem ali a sua área de atuação. Eu gosto de usar, só para terminar, Júnior, a figura de linguagem que é o diabo é um cachorro atropelado, todo detonado, mas ainda que tem os dentes que arrancam pedaços. Ele está numa coleira onde ele alcança toda essa área de atuação escura e ele parece um cachorro destroçado. Mas na hora que o bicho vem, pelo amor de Deus, ele destrói. E aqui, irmãos, até para eu fechar, o menor dos demônios poderiam destruir o planeta. Você acha que os demônios, irmãos, não gostariam de destruir os velhinhos, as crianças, o mundo? Claro que gostaria. Não faz porque Deus não deixa. Podem ver que o mundo só é entregue à sua própria sorte quando esse mundo perde todos os seus critérios morais e éticos e espirituais. E aí onde entra o juízo de Deus, que é onde Deus os entrega à sua própria sorte. O que é ser entregue à sua própria sorte? Viva segundo as suas escolhas e você terá o resultado que você plantou. E você, pelas suas escolhas, ter escolhido o mal, o erro, o pecado, então você está no território do inimigo. Por isso que hoje o planeta já está sob juízo. O ser humano continua cada dia mais perdido. Pode falar, Júnior. Isso que você está falando, isso está lá em Jó, né? Porque quando tem aquele desafio com Deus, Deus já pede, né? Para Deus fazer lá com Jó. E Jesus com Pedro, né? Que o diabo queria se andar lá. Jesus falou, ele consultou a Senhor. O diabo quis te esmigalhar como se faz com trigo, mas eu intercedi por você. Ou seja, o poder da oração. Já Judas, ele conscientemente roubou, pecou. Por isso que, irmãos, olha, uma pessoa irretratável, ela é matéria-prima nas trevas. Isso que é terrível. E aqui, para nós, seminaristas, pastores, obreiros, irmão, por isso que a gente tem que ter medo do pecado. E aqui eu gosto demais de uma frase de John Wesley, que dizia que ele orava pedindo para Deus apenas 100 pessoas. Ele falava, Senhor, dá-me 100 pessoas que não desejem nada mais exceto o Senhor e que não tenham medo de nada exceto do pecado. Que com essas 100 pessoas eu abalarei o mundo. Ou seja, a gente tem que desejar Deus sobre tudo e tem que odiar o pecado. Quando a gente tem esse desejo, meus irmãos, o diabo ele não tem poder. Pastor, mas e quando a gente apanha? Aí são as provações, são os levantes do inferno, mas não significa que ele está vencendo o servo. Tá bom? Então, onipresença é um atributo somente de Deus. Deus está em todo lugar e a ideia panteísta não é uma ideia bíblica. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é difícil quando a gente pensa, Deus está em todo lugar.
Ele tá. Sabe aquela música do Raul, Gita? É panteísmo. É, né? Eu sou é Gita. Ele é na Bhagavad Gita, que é o livro lá do Paulo Coelho? o Bhagavad Gita é um livro sagrado indiano lá, Desculpa. que aí lá as entidades perguntam, né? Quem eu sou? Aí ele fala, eu sou a luz das estrelas. Então é um panteísmo vivo lá. E alguém já disse, Júnior, que essa música dele retrata também, olha que interessante, parece bobeira, mas essa música retrata uma coisa bem curiosa. Mesmo que possa ter sido baseado em uma obra, etc. e tal, olha que interessante. Se a gente for fazer uma leitura dessa música na perspectiva das trevas, parece Satanás falando mesmo. Né? Vocês já chegaram a pensar sobre isso? Sim, sim. Dá uma ideia de que é o próprio diabo, né? Pode ver que é como se fosse uma autoafirmação do inferno, né? Krishna. Não estou Krishna querendo... pergunta com autenticidade lá quem era ele. Aí ele pergunta, ele responde. Né? A música bem dita, eu sou. Né? Então, só fazendo um comentário, porque fazendo uma leitura de que seriam palavras de Satanás, pode ver que ele estava em todo momento. Essa música, se você fizer uma leitura que a inspiração for o próprio Satanás, com todo o respeito, tá, irmãos? Estou falando coisas que já ouvi. Você fica até assustado, né? Porque a impressão que dá é que quem inspirou tem alguma coisa a ver. Não posso julgar, com muito cuidado até, mas essa é a maneira, né, da composição. Então, eu achei... Esoterismo também, né? Bom, uma coisa é certa, não foi do Espírito Santo de Deus, não. Isso daí eu não tenho a dúvida. E última coisa sobre essa questão da onipresença, irmãos. A gente está falando de Deus, da eternidade e tal. É por essa razão que sobre o ser humano, o único espírito que pode vir sobre nós é o Espírito de Deus, porque nascemos dele. Quando temos o Espírito de Deus, na realidade, a gente não está tendo uma outra coisa. Nós estamos nos reencontrando com o Criador. Pode ver que quando Deus cria Adão e Eva, sopra sobre eles alma vivente ou espírito vivificante, como Jesus ensina. Eu entendo. Então, quando nós recebemos o Espírito de Deus, é como se nós estivéssemos nos ligando à nossa origem. No momento que uma pessoa recebe qualquer outro espírito que não é o Espírito de Deus, por isso que é uma agressão no nosso espírito. E por isso que as Escrituras vai ser contra o recebimento e o consultar de espíritos, espírito de morte, ou qualquer outro espírito. Podem ver que até mesmo espíritos humanos, dando uma ideia da intervenção humana sobre a nossa perspectiva. Porque partindo do pressuposto que todos nós aqui somos seres individuais, somos espíritos. Então, quando eu dou uma atenção sobre-humana à instrução de uma outra pessoa, e não ao Espírito de Deus, eu estou seguindo aqueles espíritos. Mesmo que aquela roupagem e aquela informação venha por meio de intelectualidade. Não deixa de ser. Né? Mas o único espírito que podemos receber é o Espírito de Deus. E por isso que a Bíblia só é compreendida por quem tem o Espírito de Deus. Porque quem foi o autor da Bíblia? O hálito, o Espírito Santo. Por isso que quando nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. E por isso que quando a Bíblia, que também é um livro do Espírito Santo, passa a ser atrativa a nós, ao encontro. Então, continuando, irmãos. Eu já compartilhei a tela? Não. Vamos lá. Não. Vamos rapidinho, então. Vamos lá. Então, Deus não tem dimensões... Bom, a gente leu aqui. Deus está presente em todo lugar. B, Deus não tem dimensões espaciais. Quem quer ler para nós? E Deus está em todo lugar, até no inferno, né? Sim, sim. Pode ler para nós, Júnior, por favor. Tá. Deus não tem dimensões espaciais. Embora para nós pareça necessário dizer que todo ser
que Deus está presente em toda parte do espaço, ou em cada ponto do espaço, é também necessário dizer que Deus não pode ser contido por espaço nenhum, por maior que seja. Salomão diz na sua oração a Deus, aspas, mas Deus, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu do céu não te pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. E Deus pode estar presente para punir, sustentar ou abençoar. Tá bom, deixa eu só fazer um comentário aqui ainda sobre essa questão espacial. Pode ver que muitas expressões da Bíblia vai falar que os céus dos céus é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Que a dimensão que eles tinham de espaço era do planeta, né? Hoje nós temos das galáxias. Eu poderia dizer que o estrado dos pés do Senhor é a nossa galáxia, né? Dando essa ideia de espaço. Tá bom? Assim. Beleza? Tudo bem essa questão espacial? Uhum. O que o Júnior mencionou a respeito de Deus estar em todos os lugares, inclusive no inferno, eu até penso de forma diferente. Eu acredito que Deus não esteja lá. Por um motivo muito simples. Ele pode estar lá, mas é o inferno. E para mim sugere a ausência de Deus. Obrigado. Foi boa a sua colocação. E assim, eu quero acreditar que... Bom, fale você, Júnior. Agora eu não vou fazer o papel do advogado, não. Não, eu acredito que sim, porque não há limite para Deus. Embora Sim. Deus... A gente pressupõe que o inferno é a ausência de Deus. Claro, a ausência de Deus que a gente vai ter um lugar de punição. Mas como Deus fez todas as coisas, ele pode estar em qualquer lugar, independente de qualquer coisa. Então, mas se pegar... deixa eu só falar assim. Vocês veem como que é difícil trabalhar sobre os atributos incomunicáveis? As ideias são brilhantes. Deus, na realidade, o que o pastor Johnny está comentando e o que você está comentando são coisas assim que demandam debates, né? Por outro lado, alguém já disse o seguinte, que se Deus entrasse no inferno, ele ia ligar os ar-condicionados, os anjos iam descer e expulsar os capetas lá e ia virar um paraíso, entendeu? Então, alguém já comentou algo assim. Mas assim, estou comentando porque eu sei que indiferente da... Mas vamos tomar certos cuidados, né? Porque muitas vezes, Júnior e pastor Johnny, você vê que a gente está aqui debatendo, são coisas que estão além da gente. A gente compreende, sim, de fato, que Deus, ele poderia estar, mas ele escolhe não estar, porque aonde ele está é um lugar de bênção. Então, não é que ele não tenha o controle, mas é porque, como ele é harmonia, ele é paz, ele é amor, ele é luz, então não coaduna com aquilo que a gente aprende sobre o inferno. No entanto, o inferno está sob o controle dele. Mas ele não está por causa da pessoa dele, que é paz, que é amor. Né? Então, assim, não é que ele não possa, mas é porque, da nossa compreensão, pelo menos do que a gente entende, não teria a ver. Vai contra a natureza dele, eu penso. Né? Diz que quando Jesus estava sofrendo por conta dos nossos pecados, Deus virou as costas para ele, né? Então não faria sentido se ele estivesse no inferno, que é um lugar que é cheio do pecado, né? Todo mundo foi condenado pelo pecado, como que ele estaria ali? Então, agora deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. No lugar da ira, né? Então, por essa razão que é legal a gente estar debatendo, mas, no entanto, a afirmação do Júnior, no sentido, né, Júnior, como você mesmo disse, ele tá no sentido de onipresença, de espaço. Ele pode estar onde ele quer estar. Ele está, mas não atua, é isso? Não, então, na realidade, assim, nós não podemos dizer... nós não podemos dizer que se ele não quiser, ele não vai. Ele vai. Mas, de contrapartida, não seria, não digo prudente, mas para nós, já que é um lugar de condenação, já que é um lugar de tormento, imagine, Júnior, agora é onde entra o cuidado do que eu quero dizer. Por isso que a gente tem que dizer que ele não está lá. Porque imagine a gente falando isso para uma classe de jovens, que Deus está em todo lugar, está no inferno. Vai falar, beleza. Não, isso aí, claro. No inferno e Deus vai estar lá, qualquer... ele está... Não, mas aí tem que entender o contexto também. O que nós estamos estudando não é onipresença, é a questão do contexto.
Por isso Se que Deus- esse assunto, por isso que se esse Deus- assunto se de a gente seminário. se Né? Deus A não gente pode... que tem coisas tão ocultas que não cabe a nós, então. Não. Por isso que a gente tem que É. contra-argumentar, debater, especular, mas a gente dá uma mão palmatória àquela coisa que eu já ensinei para vocês até na última aula, a simplicidade. Tem Sim. coisas que a gente, vamos ser simples e objetivos, segue a Bíblia, é um lugar de tormento, o inferno é lugar de tormento, Jesus disse isso, acabou. Então, não é o lugar. Agora, olha só, para eu poder finalizar, para a gente prosseguir. Lembra que quando Rico e Lázaro têm aquela situação que ambos morrem? Uhum. Então, nós entendemos claramente que é um espaço onde o Eterno governa sobre todos. Só que ele não está, porque ali é o lugar de tormento. Tá bom? Tem uma frase, eu não sei se é do Sproul, mas de onde eu ouvi diz pertencer a ele. Que o diabo é o diabo de Deus. Aquilo que confere coisas malignas para serem feitas, Deus não opera, óbvio, né? Aí é papel do Satanás operar. Então o diabo está sobre tudo e todos, eventualmente. Aliás, E aí abrimos aqui o inferno também, né? Seria justamente. Sim, sim. Mas o inferno, que eu entendo, existe uma percepção um pouco errada aí. As pessoas pensam que o chefão no inferno é o diabo. Não é. Não é? É Deus que conduz tudo, é Deus que controla tudo. O diabo é um cachorrinho na mão de Deus. Exato. Exato. Mas vamos lá, gente. Senão a gente não vai sair nem... Vamos sair desse inferno aqui. Vamos sair do inferno. Ai. Vamos lá. C. Pode ler, Júnior. Pode ler, Júnior. Por favor. Aí já fala sobre o inferno. Vai entrar agora. A ideia da onipresença de Deus, às vezes, perturba as pessoas que se perguntam como Deus pode estar presente, por exemplo, no inferno. De fato, não é o inferno o oposto da presença de Deus ou a ausência de Deus? Pergunta. A dificuldade pode ser resolvida pela percepção de que Deus está presente de modo diverso em lugar diferente, ou de que Deus age diferentemente em locais distintos da sua criação. Tá bom? E aqui o autor, no livro, ele vai gastar um bom tempo falando sobre isso. Depois vocês leiam lá, que senão a gente não vamos prosseguir. E agora vamos falar sobre a unidade, irmãos. Vamos lá. Tudo bem até então? A eternidade deu para a gente, a onipresença deu para a gente comentar um pouco. Olha, irmãos, ainda dentro dos atributos incomunicáveis, podem ver, a gente falou da onipresença, né? Temos a onisciência e a onipotência, tá bom? Que o autor não comenta, mas a gente poderia acrescentar, tá bom? Eu acrescentaria mais esses outros, essas outras terminologias, a onisciência e a onipotência, tá? Vamos lá. Unidade. Quem quer ler? Por favor. Posso ler? Pode ler. A unidade de Deus pode ser definida desta forma. Deus não está dividido em partes, porém percebemos atributos diversos de Deus, enfatizados em momentos diferentes. Esse atributo de Deus é também denominado simplicidade divina, empregando simples no sentido menos comum, de não complexo, ou não composto de partes. Mas como a palavra simples hoje tem um sentido mais comum de fácil compreensão, e simplório ou insensato, é mais proveitoso agora falar da unidade de Deus em vez de sua simplicidade. Unidade, meus irmãos. Pastor, cortou sua voz aí, não sei o que o senhor... Deu uma cortada mesmo, né? Eu vi. Vamos falar um pouco sobre a unidade, meus irmãos. Vamos gastar um minuto aqui sobre a unidade. Unidade e união. Qual é a diferença? Ou melhor, desculpem. Unidade e uniformidade. Uniformidade. Quer ver um exemplo melhor?
Por que eu estou falando não? Vamos partir desse pressuposto, né? A uniformidade. A Bíblia geralmente não dá o termo, só menciona a pessoa de Deus, como a gente viu aqui. A unidade de Deus pode ser definida de duas formas. Deus não está dividido em partes, porém percebemos atributos diversos de Deus enfatizados em momentos diferentes. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da unidade e como eu falei há pouco, da uniformidade. É porque muitas vezes a gente não entende direito essa questão da unidade, né? Não sei se vocês já notaram. Quer ver um exemplo disso? Um saco de batata. Ali, o saco de batata é a unidade ou é a uniformidade? Eu acho que é o coletivo, né? Uniformidade. E acho que a raiz da palavra, inclusive, estou pensando aqui agora no mundo corporativo, né? Quando você está numa indústria, está todo mundo uniformizado. Então, está todo mundo igual. Mas são seres distintos ali? São. São. Agora, vamos lá. Então, o saco de batata, as batatas são parecidas, são semelhantes, da mesma natureza, casca, tal, tamanhos diversos, mas vamos imaginar que fizemos uma seleção de batatas bem aproximadas. É uniformidade. Uniforme. E o purê de batatas? Uma unidade. É unidade. Há uma mistura, há uma interação, onde agora tudo se torna um. Então, a questão da unidade remete à ideia da união e não da uniformidade. Por exemplo, o fato de ter muita gente de domingo pela manhã reunida num santuário pode ter unidade ou pode ter uniformidade. Você concorda? Nem todo mundo que está na igreja está com a mesma mentalidade. Não é assim? Um monte de tábuas empilhadas. Tábuas. É uma estante? Não. Depois que a gente pega essas tábuas e organiza, vira uma estante, vira um móvel. Um monte de tábuas empilhadas pode ser um monte de tábuas para qualquer coisa. Depois de montado, vira um guarda-roupa, vira uma estante, vira um rack. Aí, ou seja, estar ali juntos não quer dizer muita coisa. Essa ideia é muito interessante. Por que é interessante? Porque, falando aqui de Deus, Deus ele não é uma uniformidade. Ele é uma unidade, pessoa dele. E tudo que ele faz com relação a nós aqui nessa terra tem a ver com essa essência, tem a ver com essa característica. Podem ver que a igreja só tem sentido quando a gente está em unidade. Na unidade, nós alcançamos o propósito. Quando nós não temos essa unidade, não necessariamente a gente está no propósito. A gente pode estar conglomerado de forma uniforme, até mesmo com a roupa, mas sem o mesmo propósito. Pode ver que a igreja local, ela tem essa dimensão de expressão de coletivo que se torna um, na semelhança do purê. Pode ver que Davi, quando ele recebe os 400 fugitivos, e logo depois que ele passa outras experiências, as pessoas dizem para ele, nós somos um só osso, uma só pele contigo, dando aquela ideia de que agora fazemos parte do mesmo corpo. Irmãos, pode ver, tudo que deriva-se de Deus nessa compreensão é fantástico. Pode ver, podemos estar casados na uniformidade e não na unidade. Podemos ter filhos na uniformidade e não na unidade. Então, quando a gente compreende essas coisas, a gente entende um pouquinho melhor como é Deus nessa questão de ser 3 em 1. Ele não está disputando o território um com o outro. Antes, essa palavra unidade tem a ver com família. Eu aprendi com o Ariovaldo Ramos que Deus é família. E pode ver que igreja é família.
Irmandade é a família. É mais do que uniformidade. Quando a gente entende essa dimensão, a gente dá um passo além, né? Pode ver que até mesmo nas ideologias, irmãos, uma pessoa que crê numa ideologia, ela se entrega na sua plenitude àquela ideologia. Ela cria uma unidade naquela ideologia. Interessante, né? Paulo, ele traz um significado muito interessante de unidade, né? Falando do corpo. Exatamente. Exatamente. Pode ver que a igreja, nós somos o quê? Nós somos na igreja local, nós somos uma fração ali. E como igreja de Jesus na terra, estamos no corpo dele. Por isso que a disputa entre igrejas só prejudica o reino. Bom, no livro-texto ele vai fazer várias comparações super legais. A figura 11.2, que vai mostrando vários atributos morais de Deus, que ali é o ser divino, não é uma coleção de atributos reunidos, né? Muito interessante essa figura. A figura 11.3, os atributos de Deus não são acréscimos ao seu verdadeiro ser. Ou seja, Deus está aqui e os atributos vai acrescentando a Deus. A figura 11.4, na página 127, diz amor e a justiça de Deus. Aqui já começa a trabalhar nessa característica, que seria quando se interage. E agora, a figura 11.5, que vai realmente demonstrar como os atributos comunicáveis e incomunicáveis preenchem a pessoa de Deus, literalmente como se fosse vários cortes, Deus sendo esse ser, onde tem os desígnios, onde tem os propósitos, onde tem os nomes, e onde tem o caráter e tem os atributos. E nesses cortes múltiplos, constrói-se o ser de Deus. Tudo bem? Tranquilo sobre a unidade? Aqui na página 127, vamos ler somente esse parágrafo para a gente... pode ler logo depois dessa figura 11.5, pastor? Lê para nós. Leio sim. Poderíamos, é claro, continuar com diferentes tipos de linhas para cada um dos diferentes atributos de Deus. Mas já deve estar claro que cada atributo é simplesmente uma forma de descrever um aspecto do caráter ou ser total de Deus. Deus em si é uma unidade, uma pessoa integral, unificada e completamente integrada, infinitamente perfeita em todos esses atributos. Por que, então, as Escrituras falam desses diferentes atributos de Deus? Provavelmente porque somos incapazes de assimilar todo o caráter de Deus de uma só vez, e assim precisamos aprendê-lo a partir de diferentes pontos de vista ao longo de certos períodos de tempo. Mesmo assim, esses pontos de vista não devem jamais ser postos uns em contraposição aos outros, pois são somente formas diferentes de enxergar a totalidade do caráter de Deus. Em termos de aplicação prática, isso significa que jamais devemos pensar, por exemplo, que Deus é um Deus amoroso num momento da história e um Deus justo ou irascível no outro momento. Ele é sempre o mesmo Deus e tudo o que diz ou faz é plenamente coerente com todos os seus atributos. Dá uma pausa até aí, pastor, por gentileza. Joia. Podem ver, meus irmãos, a confusão que muitos fazem do Deus do Velho Testamento e do Novo. Porque não conhecem Bíblia. Porque na hora que conhecerem Bíblia, a ponte é feita com muita harmonia. Eu particularmente gosto, não sei por que razão, confesso, meus irmãos, fico até surpreendente, fico até surpreso, como eu prego no Velho Testamento. Até me incomoda um pouco, confesso, me incomoda, porque eu falo, pelo amor de Deus, não saio do Velho. Mas assim, ao mesmo tempo, ao pregar sobre o Velho Testamento, eu acho que uma das coisas que mais me deixa seguro é fazer essa aplicação entre o Deus que se revela no Velho Testamento, que é repleto de amor, de graça e misericórdia, mas que não é nem um pouco diferente do Deus do Novo Testamento. E essa harmonia a gente só consegue fazer quando a gente conhece realmente as Escrituras e a gente consegue fazer as aplicações corretas. Porque pode ver, muitas pessoas não pregam no Velho Testamento porque elas não sabem fazer, de fato, essa leitura. Porque
porque é o Deus que manda matar no Velho Testamento, é o Deus que joga pedra para... Mas, na realidade, quando a gente lê a Bíblia com os olhos da graça, e quando a gente entende a revelação na mente do Espírito, você pode ver que vão ter muitas pessoas no Velho Testamento que pecam e Deus não condena. Por quê? Porque eles se arrependem. Um exemplo muito grande disso é o primeiro sumo sacerdote da história, que é Arão. Logo que Moisés vai para o sinal, ele faz um bezerro de ouro. E ele depois, quando Moisés desce, ele não fica do lado daqueles pelos quais adoraram o bezerro, mesmo ele tendo feito, participado, porque ali não diga que ele foi na marra, sob coação, sem a vontade dele. Ele também teve a vontade dele. Assim como quando ele, Miriam, questiona Moisés. Ele questiona ali de propósito. Ou seja, o que a Bíblia está pontuando? Que Arão era que nem a gente, que ora vacilava. Pode ver que nem ele, nem Moisés entra na Terra Prometida, porque os dois, ali na hora que a água estava para ser jorrada da pedra, os dois pecam. E os dois foram sentenciados. Igualzinho a gente, irmãos. Só que notem, Arão não foi consumido como seus dois filhos. Por quê? Porque os dois filhos de Arão foram irretratáveis. Já Arão foi uma pessoa ensinável. Davi foi ensinável. Raabe foi ensinável. Acã foi irretratável. Olha que interessante. Sansão foi um irretratável aos 49 do segundo tempo, na última cruzada de bola na área, com o goleiro tudo lá, ele fez o gol. Pela misericórdia. Saul foi irretratável. Percebam, a Bíblia no Velho Testamento vai deixar claro sobre isso. Então, por isso que a gente não pode fracionar. É o mesmo Deus de amor se revelando na eternidade, expulsando Satanás, se revelando no Éden, se revelando na velha aliança, destruindo o mundo com Noé, se revelando com Abraão, criando agora o seu povo. E olha, como eu gosto de fazer essas pontes, porque muitas vezes, irmãos, eu prego com tanta autoridade que eu mostro o seguinte: Deus não teve dó do seu povo quando levantou os profetas. Ou seja, Deus dá uma casa para ele morar, para que o povo de Deus viesse adorá-lo na casa de Deus, mas o povo não ouve, Deus destrói a casa. Deus bota o povo no cativo. Tribo do norte, tribo do sul, ou seja, Deus mostra o juízo dele, inclusive com o seu povo. Ou seja, não tem como a gente fracionar. Então eu gosto de falar muito do Velho Testamento por isso, porque eu acho que os atributos de Deus são muito mais presentes no Velho Testamento do que no Novo. No Novo Testamento é a plenitude do amor, da graça e da misericórdia. No Novo Testamento a gente não vê tanto juízo. Tanto, não é que não vê. A gente vê juízo em Herodes, vê juízo em Ananias e Safira. Meu irmão, quer uma coisa pior do que Ananias e Safira? Simão Mágico tem juízo no Novo. É que a gente não olha, porque a gente lê o Novo Testamento com olhos de tanta graça, de tanto amor, que a gente esquece. Quer uma coisa pior do que você ser um Pedro diante de Ananias e Safira, irmãos? Pelo amor de Deus. Você queria isso para vocês? Eu não, pelo amor de Deus. Prego para milhares de pessoas, apanho na praça, mas ser o canal de juízo de Deus ao vivo e a coisa dentro da igreja para uma alma, pelo amor de Deus, deve ser a pior coisa da vida. Tudo bem. Foi o chamado de Pedro. Pedro teve que passar por isso. Então, se a gente tiver que passar, que Deus assim faça como ele quiser. Mas não é horrível você ver, você ser o profeta que está decretando a sentença de Ananias e Safira? Um e depois o outro? Tudo bem que a igreja tem hora que precisa que o pastor seja esse profeta que faz alguma, que Deus usa dessa forma, porque aí o povo respeita. Só assim Pedro foi respeitado. Depois disso, ninguém mais quis mentir para Pedro. Tem hora que o pastor tem que ser esse canal de juízo. Mas, assim, perceba, irmãos, não é horrível? Então, tem juízo. Então, não tem como a gente fracionar, né? Tá bom? Leia mais para nós, pastor, por favor. E até nisso há exageros hoje, né? Sim, Alguns sim. se aproveitam disso para começar a colocar pessoas debaixo das suas asas e começar a abusar disso. Exatamente. Pode ver que, inclusive, a graça barata também nasce disso. E eu, como você disse, a igreja no sentido de que ser minha, eu faço como eu quero. Ou seja, mas é por isso que esses tais já são falsos profetas, né? Isso aí. Vamos lá. Vamos lá.
Não é correto dizer, como alguns já disseram, que Deus é um Deus de justiça no Antigo Testamento e um Deus de amor no Novo Testamento. Deus é e sempre foi infinitamente justo e também infinitamente amoroso. E tudo que ele fez no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, é absolutamente coerente com esses dois atributos. Ora, é verdade que algumas ações de Deus revelam com maior destaque alguns dos seus atributos. A criação exibe o seu poder e sabedoria, a expiação revela o seu amor e sua justiça, e o esplendor do céu demonstra sua glória e beleza. Mas todos esses, de uma forma ou de outra, também revelam o seu conhecimento e a sua santidade, a sua misericórdia, a sua veracidade, a sua paciência, a sua soberania e assim por diante. Seria de fato difícil encontrar algum atributo de Deus que não se reflete, pelo menos em algum grau, em qualquer dos seus atos redentores. Isso se deve ao fato mencionado acima. Deus é uma unidade e tudo o que ele faz é um ato da pessoa integral de Deus. Joia. Essa frase também do Gruden é maravilhosa. Perceba, irmãos, nenhum livro de teologia vai ser perfeito. A gente vai questionar alguns pontos, mas essas frases também aqui são lapidares. E, para a gente concluir esse ponto, a última frase, literalmente, desse bloco aqui, antes dos notas, está ali em itálico, é o próprio Deus em todo o seu ser, que é de importância suprema. E é o próprio Deus em todo o seu ser que devemos buscar, conhecer e amar. Tá bom? Então, a unidade de Deus representa todo o ser de Deus na sua plenitude. Seu nome, desígnios, caráter e atributos. Assim como tudo engloba ele, não tem como a gente fracionar. Nós entenderemos um lado dele, notaremos uma atuação maior, a maneira em que ele se revela faz parte do seu propósito, mas tudo isso é da unidade de Deus. Deus não tem uma uniformidade, no sentido de tudo fragmentado. Os dons, os atributos de Deus são separados, complementando ele. Não. Está tudo dentro dele, está tudo interligado, está tudo harmonioso com ele. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma pergunta? Todas as perguntas? Então, vamos lá. Então, eu vou fechar aqui nossa gravação agora. Mas é sério, alguma pergunta? A unidade é mais tranquilo, né? Saímos, né, da onipotência, onisciência, onipresença, da eternidade, do inferno. Agora a unidade está mais tranquila. Vamos voltar para o céu. Então, agora eu vou fechar aqui a gravação e vamos entrar no capítulo 12, os atributos comunicáveis, primeira parte. Eu gostaria muito hoje de ter concluído capítulo 12 e 13. Mas, como eu já disse para vocês, irmãos, cada aula é uma aula viva. Cada aula há um debate, há uma interação, há dúvidas, há acréscimos. Então, assim, há devaneios do pastor. Então, aí vai, né? Então, a gente vai fazendo e a gente vai aprendendo. Então, os atributos comunicáveis, ele é mais... Bom, me entendo. É mais fácil de assimilarmos. É bem simples a explicação. É porque parte desses atributos a gente tem. Ele comunicou conosco. Uhum. Então, a gente vai poder caminhar com um pouco mais de pressa aqui, tá bom? Eu vou fechar a gravação e a gente abre o último bloco e a gente encerra. Se não der para a gente concluir hoje, a gente conclui semana que vem, tá bom? Fechou? Sim, tá bom. Fechado. Vamos lá, vou parar aqui.